Os demonstrativos em português língua não materna, algumas reflexões e propostas de didatização. Presentes em todas as línguas, a literatura afirma que os demonstrativos reúnem um grande número de ocorrências em corpora e integram o grupo de primeiras palavras a ser adquiridas na infância. Por outro lado, encerram um valor daítico e textual prototipicamente na oralidade, no primeiro caso, e no texto escrito, no segundo. A presença e transversalidade dos demonstrativos não os tornam, porém, uma categoria de uso fácil para aprendentes de língua estrangeira, sobretudo quando se trata da sua utilização em texto. Assim, a secção de enquadramento teórico deste trabalho aborda as funções dos demonstrativos, bem como as implicações que os seus valores não daíticos, ou seja, endofóricos, têm no plano de ensino-aprendizagem de língua estrangeira. De seguida, analisam-se usos de demonstrativos por aprendentes de português língua não materna para identificar algumas dificuldades. Na secção Recolha e Análise de Dados, são apresentados e discutidos os resultados de um inquérito de aceitabilidade apresentado a falantes nativos, a fim de verificar se as suas avaliações confirmam as escassas descrições existentes sobre os usos endofóricos dos demonstrativos, mais concretamente no seu funcionamento anafórico. Visto que a função endofórica se destaca na construção de cadeias referenciais e que este é um plano pouco trabalhado nas aulas de língua estrangeira, este trabalho apresenta, na penúltima secção, projeto didático, 3 conjuntos de propostas didáticas que incidirão tanto no plano da compreensão do texto quanto no plano da produção textual. Finalmente, na última secção, far-se-ão algumas considerações finais. Para além do funcionamento situacional, daítico, os demonstrativos também podem ser referenciadores textuais, permitindo a recuperação, antecipação de conteúdos, ou seja, de entidades presentes no contexto. Estes dois usos são apelidados, respectivamente, de exofóricos e endofóricos. O funcionamento exofórico dos demonstrativos para marcar proximidade ou distância no espaço ou no tempo parece não gerar dificuldades, ao passo que o seu funcionamento em contextos endofóricos, retomando anaforicamente ou antecipando cataforicamente elementos presentes no universo textual, se revela mais complexo. Os exemplos 1 e 2 ilustram, pois, o uso do demonstrativo em estrutura de anáfora e catáfora para retomar ou antecipar, respectivamente, os elementos destacados a negrito. Por outro lado, o exemplo A mostra que a distinção entre este e esse é neutralizada nestes usos. Estes demonstrativos podem, pois, comutar livremente em função das preferências estilísticas dos falantes no sintagma nominal anafórico. Entretanto, a esta dupla possibilidade junta-se o determinante aquele, mas, segundo Miguel e Raposo, 2013, essa forma apenas é possível nos casos em que existe um outro nome ou outro sintagma nominal integrado entre o antecedente e a expressão anafórica, conforme apresentado no exemplo B. Diversos estudos comprovam que, ao redigir textos, os aprendentes de português língua não materna enfrentam dificuldades na construção de cadeias referenciais, especialmente no uso de demonstrativos anafóricos. Esta tendência é observada em diferentes línguas e contextos educativos, manifestando-se em discrepâncias de uso, excesso ou escassez face aos padrões de falantes nativos. Produções textuais escritas recolhidas no corpus PA2 do CELDIL-TEC confirmam essas dificuldades. Nestes exemplos, o elemento destacado corresponde a um demonstrativo endofórico, mas ilustra um uso desviante. Em um, não há antecedente textual explícito para o sintagma nominal anafórico, este convívio na cantina. Neste contexto, o único demonstrativo possível seria aquele, marcando, neste caso, a distância memorial. Em 2, o sintagma nominal retoma, naqueles dias, tem um antecedente na frase anterior, os domingos, e não havendo um outro sintagma nominal de permeio, o demonstrativo previsto não é aqueles, mas sim um dos dois indicados para estes contextos, estes ou esses. Com o objetivo de validar padrões de uso, foi aplicado um questionário escrito de aceitabilidade. O questionário foi respondido por 22 estudantes universitários falantes nativos de português europeu em contexto de aula e sem recurso a materiais de apoio. O questionário, composto por 11 enunciados contendo determinantes demonstrativos, pretendia que os participantes avaliassem a aceitabilidade de cada forma e, em caso de não aceitabilidade, indicassem o demonstrativo alternativo adequado. No questionário incluíram-se 5 enunciados escritos por aprendentes de português de língua não materna, B, E, G, H e I, extraídos do corpus PA2. Estes 5 estímulos escritos foram selecionados em função da avaliação prévia de outros falantes nativos da variedade europeia do português, enquanto em G
se considerou haver um uso do demonstrativo convergente com o dos nativos, os usos em B e E suscitaram dúvidas e as ocorrências em H e I foram avaliadas como não aceitáveis. O restante questionário é constituído por 6 enunciados, construídos por nativos. Os 6 enunciados foram organizados em pares, sendo que cada par contém o mesmo demonstrativo, mas em 2 contextos distintos. Num caso, o demonstrativo e o respectivo antecedente surgem no texto em posições contíguas, alíneas A, D e J, e no outro, há intercalação de pelo menos um sintagma nominal que os afasta, alíneas C, F e K. Estes são os 5 enunciados escritos por aprendentes de português língua não materna apresentados no questionário de aceitabilidade. Mostram-se também os resultados. No gráfico 1, indicam-se as percentagens dos usos considerados aceitáveis e não aceitáveis. No gráfico 2, as alternativas de resposta em caso de uso considerado não aceitável. A análise dos gráficos 1 e 2 veio confirmar o que inicialmente se previa, aceitação do demonstrativo esse na linha G, previamente avaliado como convergente. Alguma hesitação na avaliação de aquele em B e esse em E. Os inquiridos apontam como alternativas esse com uma percentagem de 100% e aquele com 94,4% respectivamente. Não aceitação dos usos dos demonstrativos presentes nos enunciados H e I, já previamente avaliados como não convergentes. Na linha H, 100% dos inquiridos que não aceitam este optam pela forma alternativa àquele. E na linha I, 94,4% dos inquiridos que não aceitam aquele preferem a forma alternativa esse. Mostram-se agora os enunciados escritos por nativos e os resultados relativos às alíneas A, C, D, F, J e K. O gráfico 3 quantifica os usos considerados aceitáveis e não aceitáveis. E o gráfico 4, as formas alternativas de resposta em caso de uso considerado não aceitável. A análise dos gráficos 3 e 4 permite concluir que os nativos avaliam como aceitável o uso dos demonstrativos esse, este e aquele que dizem respeito aos enunciados das alíneas A, C e D, respectivamente. As percentagens menos elevadas de aceitação, esse na linha A e este na linha C, vêm acompanhadas da escolha maioritária da forma alternativa este para a linha A e esse para a linha B. Ainda que o demonstrativo aquele, a linha D, apresente 80% de aceitação, 75% dos restantes inquiridos elegem a forma alternativa este. Por sua vez, os nativos avaliam maioritariamente como não aceitável o uso dos demonstrativos esse, este e aquele presentes nos enunciados F, J e K, respectivamente. Para a linha F, 100% dos inquiridos que não aceitam esse preferem a forma alternativa este. Para a linha J, 92,3% dos inquiridos que não aceitam este apontam para a forma alternativa esse. E, finalmente, para a linha K, 82,4% dos inquiridos que não aceitam aquele optam pela forma alternativa esse. Os dados apontam, portanto, para a variação no uso dos demonstrativos anafóricos este e esse. Por outro lado, não há evidência nestes dados de relação entre a aceitação de aquele e a existência de um nome entre o demonstrativo e o respectivo antecedente, divergindo com o que antecipava a literatura sobre este caso em específico. O conjunto de atividades didáticas que vamos apresentar visa apoiar a prática pedagógica dos professores e desenvolver a competência discursiva dos aprendentes de português de língua estrangeira no que respeita à utilização endofórica, em texto, dos demonstrativos em português europeu. Tendo em consideração o proposto no referencial Camões, este projeto tem como público-alvo os aprendentes de português europeu de níveis B1 e B2. Com o conjunto A, pretende-se que o aprendente, primeiro, consolide os conhecimentos acerca dos demonstrativos em função da ítica e, segundo, distinga o uso exofórico do uso endofórico dos demonstrativos. No conjunto B, o aprendente deve, primeiro, identificar os antecedentes textuais dos demonstrativos anafóricos e, segundo, reconhecer a relevância das pistas morfossintáticas. Com a atividade C, pretende-se fomentar a produção textual, neste caso, necessariamente orientada. Para os 2 primeiros conjuntos de atividades, as competências a trabalhar serão sobretudo a leitura, a interpretação de texto e o conhecimento gramatical, ao passo que na terceira atividade é a escrita, produção textual, que é visada.
O uso endofórico dos demonstrativos é complexo, gerando hesitações entre falantes nativos e formas não convergentes entre os não nativos. No contexto de ensino-aprendizagem de português língua não materna, o contacto do aprendente com os demonstrativos endofóricos é fundamental, quer para a produção, quer para a compreensão de enunciados, ao facilitar a construção e interpretação de cadeias referenciais. Com o intuito de desenvolver estas competências gramaticais e textuais junto dos aprendentes de português língua não materna, definiram-se neste trabalho objetivos de aprendizagem e apresentaram-se algumas propostas de atividades que visam promover o uso convergente e a correta interpretação dos demonstrativos com valor endofórico. Fica a lista de bibliografia citada nesta apresentação e os contactos de e-mail. Muito obrigada pela vossa atenção.